A gente começa o Repórter São Paulo de hoje falando sobre a liminar da Justiça que suspendeu o aumento dos limites de velocidade nas marginais. Isso aconteceu na última sexta-feira. Esse aumento estava previsto para entrar em vigor na próxima quarta-feira, dia 25 de janeiro, aniversário aqui da capital. A Secretaria de Mobilidade e Transportes da Prefeitura se reuniu com advogados agora há pouco para entrar com recurso dessa decisão, que ainda é provisória. Quem tem mais detalhes para a gente sobre esse assunto é o nosso repórter Dimas Soldi, que está ao vivo no centro da cidade. Dimas, tema polêmico, e hoje de manhã você ouviu aí motoristas e vai ouvir daqui a pouquinho também entidades que representam aí a sociedade civil. É polêmico ainda o assunto, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. É isso mesmo, um tema muito polêmico aqui de São Paulo. A liminar foi concedida na sexta-feira e no dia seguinte o prefeito João Dória já deu entrevistas dizendo que ia recorrer da decisão. Ele disse, inclusive, que confiava nos estudos elaborados pela CT. Até agora, a informação que a gente tem é que o secretário de Mobilidade e Transporte aqui do município de São Paulo estava reunido durante essa manhã com advogados da prefeitura para discutir esse assunto e elaborar o texto desse recurso. Nós ainda não temos a informação se esse recurso já foi apresentado, mas tudo indica que será apresentado ainda hoje à Justiça. O tema é a promessa de campanha do prefeito João Dória e hoje de manhã a gente conversou com o motorista e as opiniões se dividem. Vamos ver. Eu acho que tem que aumentar desde que haja segurança, sem pedestres atravessando, essa coisa toda. Eu acho que na expressa pode ser os 90. Eu senti muita diferença, porque eu pego todo dia, né? Então, acho que pode ser. As demais podem manter 60, tá bom. Tem que aumentar. Por quê? Dependendo da situação, se tá mais livre, acaba prejudicando, né? Você andar muito devagar. Quando tá trânsito, beleza, mas se tá muito movimentado, teria que andar um pouquinho mais rápido. Ninguém merece, né? Você andar 20 por hora, 50 por hora, isso não existe. Eu acho que tem que manter reduzida, né? Para evitar acidentes, né? Diminuiu bastante. Eu acho que não tem necessidade também da população andar tão rápido. Eu acho que tem que manter reduzida porque as mortes caíram muito e as pessoas têm que estar acima dos veículos, dos carros. O primeiro lugar no mundo é a vida. E a gente continua falando sobre esse assunto agora com Marina Arcotti, que é representante da ONG Ciclocidade, uma das entidades que entraram então com essa ação civil pública. Marina, boa tarde. Por que vocês entraram com essa ação civil? Tudo bom, Dimas? Boa tarde. A gente entrou com essa ação civil porque a gente, na verdade, nunca foi uma organização que só trabalhou pela mobilidade por bicicleta. A gente sempre trabalhou pelo direito à cidade, pelo direito das pessoas bem viverem na cidade com segurança no trânsito. Então a gente entende que essa medida do Programa Marginal Segura, de voltar às velocidades antigas da marginal, ou seja, aumentar os limites de velocidade, é extremamente danosa ao sistema de trânsito como um todo, principalmente para os motoristas e para os passageiros de carro. Por quê? Quais são os dados, os números que vocês têm? Desde a redução de velocidades das marginais, a gente teve uma redução de 52% nos acidentes com mortes nas marginais. E isso, na verdade, é o que diz toda a literatura mundial, que já tem algumas décadas, sobre o tema, sobre esse assunto. Então, não existe nenhum estudo que fale que em algum momento se aumentou as velocidades e as mortes continuaram baixas ou continuaram a cair. Isso vai contra qualquer lei da física. A gente sabe que quanto maior a velocidade, maior o impacto e maior o risco de morte das pessoas que estão envolvidas nesse incidente. E é justamente isso que se propõe esse projeto Marginal Segura, do prefeito João Dória, aumentar a velocidade nas marginais com segurança. O que vocês pensam dele? A gente acredita que isso não é possível. Como eu te disse, isso vai contra qualquer lei da física. Na verdade, a gente tem estudos que mostram que quanto mais altas as velocidades, cresce exponencialmente o risco de mortalidade também dos envolvidos nos incidentes, inclusive entre motoristas, passageiros e ocupantes de carro. Então, engavetamentos, fechadas de carro, colisões, capotamentos, isso tudo, não necessariamente envolvendo ciclistas ou pedestres, né? E a gente, na verdade, acha que o Programa Marginal Segura como um todo é louvável, com exceção desse ponto de aumentar as velocidades, que é completamente contraditório, que não faz nenhum sentido em relação a todo o resto que está sendo implementado. Isso tudo é promessa de campanha do prefeito João Dória. Como resolver essa situação? O prefeito ele dialogou com as entidades?
A gente vem tentando diálogo com o prefeito sobre esse assunto desde a época da campanha eleitoral. A gente se reuniu com a equipe de campanha, a gente fez uma série de conversas, debates, audiências públicas, participamos de 2 audiências públicas na Câmara sobre esse assunto. A prefeitura, enfim, a gente nunca teve técnicos que defenderam abertamente essa proposta com números. Os números que a gente está usando na ação são estudos da própria CET, então são estudos da própria prefeitura. E a gente nunca teve pessoas que vieram defender com números publicamente que, aumentando as velocidades, as mortes não vão aumentar também consequentemente. Então a gente vem tentando esse diálogo, a gente falou com a equipe de campanha, a gente foi também ter uma reunião com o Ministério Público e apresentou essa questão, apresentou todo um dossiê. A gente vem tentando dialogar com a Secretaria de Mobilidade e Transportes desde o final do ano passado e no começo dessa gestão. A gente teve uma reunião do CMTT, do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, que deveria ter sido só para discutir isso. E não foi discutido, os estudos não foram apresentados. A gente discutiu muito minimamente e esses estudos, apesar de tudo, não foram apresentados. Numa reunião cujo objetivo era falar sobre o programa Marginal Segura e esse ponto das velocidades. Para finalizar, o que vocês esperam daqui para frente? Enfim, provavelmente vem o recurso da prefeitura aí, a gente também já está se preparando para responder o recurso, que a gente sabe como pessoas que estão muito bem embasadas tecnicamente, com dados da própria prefeitura, com dados da própria CT, que é impossível o prefeito apresentar dados que vão na contramão disso. A gente vem pedindo esses dados há muito tempo, por que eles não foram apresentados até agora? Por que a gente precisou entrar com uma ação para que esses dados fossem apresentados? A gente imagina que, pelas falas do prefeito, ele esteja se preocupando muito com a vida, com a saúde dos ciclistas, com o bem-estar dos ciclistas, mas não esteja dando a mínima para os ocupantes de carro, que são quem mais vai sofrer com o aumento das velocidades. As colisões, os impactos, as batidas, os incidentes vão ser muito piores. A gente vai ter famílias inteiras que vão voltar a perder uma quantidade maior de membros das famílias em acidentes e sofrer com a violência de trânsito, que já é a segunda causa mortis do país. Tá certo. Marina, fica só um pouquinho aqui. A Márcia lá no estúdio, acho que tem uma pergunta, Márcia. Isso, Dimas, eu queria saber da Marina se ela é contra totalmente o aumento das velocidades. Se o caso das velocidades, se no caso as velocidades fossem maiores só na parte expressa, onde realmente o fluxo pode ser mais rápido, eles também seriam contra? Tá. Ela quer saber se vocês são contra o aumento da velocidade em todas as faixas, inclusive na expressa. Sim, porque essa não é uma ação que a gente está falando só de ciclistas, a gente está falando de segurança de trânsito como um todo. A gente está falando de segurança de todas as pessoas que vão e vêm, mesmo as que vão e voltam de carro. E a gente entende que o aumento das velocidades de 60 para 90 km por hora aumenta exponencialmente o risco que essas pessoas estão correndo em circularem pelas marginais. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Marina. Voltamos então, Márcia, com você.